gente. Então, vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre o livro de Luciano Subirá, com prefácio de John Bevere. O nome desse livro é O Impacto da Santidade. Olha aqui. Então, esse livro, ele é uma atitude muito corajosa do Luciano Subirá, que é um grande mestre que tem representado o Brasil, né, nessa geração. E eu, pessoalmente, tenho muito respeito por ele e gosto muito das pregações. E também é o primeiro livro dele que eu leio e gostei muito também. Bom, nesse livro eu digo que é uma atitude corajosa, por quê? Porque como vocês veem o tema, né? Ele fala assim: compromisso profundo, resultados extraordinários. E o tema, o título é o impacto da santidade. Então mostra como que a santidade ela é tão relevante e tão impactante na vida de qualquer pessoa. Então veja, eu digo que ele foi corajoso porque hoje em dia é uma atitude de coragem falar sobre santificação, porque muitas das vezes quando nós nos levantamos para falar sobre isso, nós somos logo taxados como legalistas, né? Aquelas pessoas que querem colocar dogmas, doutrinas, que você tem que usar uma saia assim, você tem que usar um cabelo assim. Então, nós somos chamados de legalistas quando falamos sobre santidade, ou também de religiosos, né? Então, o que é que acontece? Luciano Subirá é corajoso de, em um tempo como esse, falar o que ele aborda aqui, o teor desse livro aqui. Então, ele é bem corajoso e eu incentivo jovens a lerem esse livro e não só lerem, mas buscarem o assunto de santificação. Porque o que é perceptível hoje nas igrejas é que muitos jovens eles estão ouvindo doutrinas, coisas que são misturadas, entende? Enganam, e então eles confundem o que é a graça e o que é pecado, porque a graça nunca foi e nunca será uma licença para pecado. Então a Bíblia ela continua sendo enfática e o Senhor continua dizendo: sede santo como eu sou santo. Sem santidade ninguém verá Deus. Então é um assunto atual, é um assunto relevante e não é nada de religiosidade. É a palavra pura e simples, como ela deve ser. Então vamos lá. Ele fala que ele compara, né, a santificação como uma neve. Então a santificação inicial, que é quando você aceita Jesus, então ela vem, a neve ela cai do céu e ela vem sobre você. Pronto. Você aceitou Jesus, você é santificado inicialmente. Você tem tudo para continuar no processo. Mas só que o que acontece? A santificação, ela não é algo acabado, que eu posso dizer, aquela pessoa ali é santa, pronto, acabou. Não. Aquela pessoa, ela está também em um processo de santificação. Então, é a santificação processual. Na Bíblia diz que nós estamos caminhando para a estatura da varonilidade, ou seja, a estatura de Jesus Cristo, né, que é o perfeito varão. Então, nós estamos em um processo. A santificação, ela é processual. Ela tem um caminho. Então, a santificação inicial é a porta de entrada, quando a gente aceita Jesus. Mas a santificação processual, a santificação progressiva, ela é um caminho para se parecer com Jesus. E tem o fim, que é a santificação final, que isso só acontece quando nós não estamos mais vivos, não é? Que aí é a santificação do corpo e da alma também, tá? Então, nós precisamos renovar nossa mente nesse processo. Então, essa é a santificação processual. E aí, a santificação processual compara com o quê? Com a lã da ovelha, que ela vai nascendo dentro da ovelha e vai se externando. Então, isso é uma santificação processual. Então, ele também fala sobre isso. Acho interessante que tem uma frase no livro que diz assim: qualquer ensino que diz que não é necessário fazer nada para santificar-se é um erro doutrinário. E, de fato, nós precisamos de uma nós precisamos querer a santificação. Então,
quando você diz sim, quando você começa a querer isso, então as coisas vão acontecendo. Não é de um dia para o outro, mas você precisa se colocar à disposição do Espírito Santo para dizer sim a esse processo. Então você vai se santificando gradativamente, tá? E não é julgo, mas é que é realmente necessário. Então, não é que você só vai conseguir as coisas no cristianismo, no reino de Deus, pela força, mas também sem força, sem vontade, você não vai para lugar nenhum. Nós precisamos nos posicionar, precisamos buscar, porque não tem como eu senti a presença de Deus, senti o Espírito Santo falando comigo, crescer espiritualmente se a minha alimentação não é espiritual. Então, preciso estar com comunhão, eu preciso ter comunhão com o Espírito Santo, que de fato é santo. Eu preciso estar lendo a palavra, entende? E assim, esse processo vai acontecendo dentro de mim. Agora vamos lá. Nós precisamos dizer sim para esse processo. Então, a santificação ela é inicial, processual e a final, que é no fim de tudo, quando a gente não está mais, né, vivo, porque é assim, naturalmente, né, nesse corpo, tá? Então, é a santificação final, porque essa santificação ela é completa, mas enquanto estamos vivos, nós estamos na santificação processual, porque a inicial já aconteceu quando a gente nasceu de novo em Cristo Jesus, tá bom? Pronto, então, e o homem, ele é sempre tentado pela sua própria cobiça. Alguns na riqueza, outros vão ter outro tipo de tentação, mas o homem, ele é tentado naquilo que ele mesmo cobiça. Por isso que é necessário guardar o coração. Então, quando algum pensamento que foge daquilo que é santo vem, nós precisamos recorrer ao perdão divino na hora, no momento. Pede perdão, pode falar um versículo que fala sobre santidade. Então, aquilo ali você vai estar renovando a sua mente. Por exemplo, você está ali e daí você tem um pensamento que você sabe que não provém de Deus. Então, você fala, Filipenses 4:8 diz, se há algum louvor, se há alguma virtude, se há alguma boa fama, nisso pensai. Então você vai dizendo para sua mente, então você vai modulando, você vai tendo controle sobre os seus pensamentos e aí você freia as suas ações, porque o que precede uma ação e o próprio pecado é o pensamento. Primeiro passa pela esfera do pensamento e depois vai para a esfera da ação. Tem um versículo que diz que o homem que fecha os olhos imaginando morde os lábios fazendo. Então, antes de fazer, passa-se pelo processo de pensar. Então, você deve abortar nesse processo, nesse momento, né, do pensamento. Então, é isso. Nós precisamos ter controle, domínio próprio. A santificação, ela parte do domínio próprio, controlando nossas próprias ações, né? E nossas próprias vontades. Então, isso é domínio próprio. Então, podemos exercitar esse domínio próprio até com coisas simples, sabia? Por exemplo, uma coisa que você gosta de comer muito, aí você para de comer um pouco ela, você está dizendo para o seu corpo quem é que manda. Então, isso vai treinando. Às vezes, uma coisa que você quer falar e você não fala, você está treinando o domínio próprio, tá? Isso também tem a ver com santificação. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa, né? Pronto, a tentação, ela é humana e nunca seremos tentados mais do que as nossas forças. Então, não vem sobre nós nenhuma tentação que não seja humana. Então, a tentação que vem, ela vem para você, mas você consegue resistir. E eu vou lhe dizer mais, até o próprio Jesus foi tentado, né, pelo diabo, e ele foi tentado quando ele estava cheio do Espírito Santo. Então, a tentação, ela sempre vai acontecer. Você pode ser a pessoa mais, assim, que mais investe nisso, no seu processo de santificação. Alguns investem mais, outros menos. Alguns levam isso mais a sério e outros não tão tanto. Mas, enfim, é necessário que a gente se esforce nisso, tá?
Então, o que é que acontece? Mesmo que você seja uma pessoa que esteja andando em santificação, você sempre vai ser tentado, porque o homem sempre tem cobiça. Então, até Jesus, ele foi tentado. Mas a questão é, ele resistiu para nos mostrar que também podemos existir, tá? Então, você nunca vai ser tentado mais do que suas forças. Gosto de José. José, ele fugiu porque ele sabia que ele não podia continuar ali. Sabe, ele sabia que ele podia até resistir ao diabo, mas não ao pecado. Então o pecado foge. O pecado a gente não resiste. Às vezes as pessoas dizem, não, mas tá tudo bem, não vou pecar não, não. Eu tô aqui, tô em um terreno perigoso, mas tudo bem, eu consigo. E não é assim. José fugiu, porque a gente não pode achar que nós temos total domínio sobre a nossa carne e estar passeando em um terreno perigoso. Então José, ele fugiu, né? Então é isso, é fugir mesmo. Então, queridos, eu queria dizer assim, que nós não podemos apenas ser cristãos, mas também parecermos cristãos. Todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, elas devem mostrar que nós somos filhos de Deus. Porque se eu tenho as mesmas atitudes que eu tinha antes de aceitar Jesus, então o que foi que mudou na minha vida? Se eu tenho uma vida nova, se eu sou uma nova criatura, as minhas ações, elas precisam mudar. Eu tenho que ter domínio, eu não posso, eu tô com vontade de ir para uma festa do mundo, então eu vou. Não é assim. Nós temos que submeter a nossa vida ao senhorio de Cristo. Eu tô com vontade de me embriagar, então eu faço isso. Não, então isso não é domínio próprio. Então, quando a gente diz que Jesus é o Senhor da nossa vida, isso significa que as nossas vontades, elas vão submetidas à vontade de Jesus. E a vontade de Jesus é a nossa santificação. Então, nós precisamos ser obedientes como sinal de amor, porque a palavra diz também que aqueles que têm os meus mandamentos não apenas têm, não apenas conhecem, mas aqueles que também os guardam, esses são os que me amam. Então, amor e obediência estão totalmente relacionados. Então, vamos demonstrar o amor que temos ao Senhor, de maneira que a nossa vida corresponda a isso, dizendo sim ao que está nas Escrituras, dizendo sim à vontade do Senhor. Então, é isso, que você continue nesse processo de santificação, porque o pecado ele afasta as pessoas de Jesus. Por isso que eu entendo, né, a maneira como Luciano Subirá ele fala sobre isso, porque realmente o pecado ele afasta as pessoas começam a trazer mundo para dentro do corpo de Cristo e daqui a pouco elas não conseguem mais nem estar lá e elas saem. Então o pecado ele precisa assim ser lançado bem fora do nosso meio, sabe? E eu não falo de um pecado ou outro, eu falo da prática. Eu falo de quando as pessoas começam a praticar e elas não se arrependem. Então isso deve mudar, tá? Então esse é o livro Luciano Subirá, O Impacto da Santidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, continue me amando, tá? Tchau e até a próxima.